Seja bem-vindo a mais um Café com Fé. Chega junto, bora então fazer um ótimo dia. Pega já seu cafezinho, pega a sua Bíblia, que com certeza tem uma palavra direta para o seu coração aqui hoje. Dando continuidade à nossa leitura, nós vamos para Mateus, capítulo 28, do versículo 11 ao 15. Essa será então a nossa leitura aqui de hoje. Chega junto. Mais um dia a gente acabou fazendo a live em um horário diferente. Hoje é às 12h20. Vocês sabem que acontece isso às vezes. E como eu sempre reforço aqui para vocês, sempre há um propósito. Eu tenho certeza disso, que não é à toa quando as lives mudam de horário, ok? Mas lembre-se que o nosso horário normal é às 5h20 da manhã. Fala, Douglas, tamo junto! Digita pra gente Mateus 28, do versículo 11 ao 15, pra gente começar então a nossa leitura de hoje. E antes da gente começar, eu convido você que está chegando ao vivo, ou você que está assistindo gravado depois, independente do horário que você esteja vendo, que a gente possa orar juntos, tá bom? Que a gente possa orar então juntos aí. Faz tempo que eu não tomo um cafezinho durante a live, né? Por causa do horário. Quando acaba sendo mais tarde a live, aí eu tomo um cafezinho. Agora 5h20 da manhã, gente, tomar um café, só se eu tiver acordado antes, bem antes. Abrindo aí Mateus 28, então, do 11 ao 15. Vamos orar então pra gente começar? Feche seus olhos aí, de onde você esteja. Respira fundo assim junto comigo, ó. Vamos orar. Deixa eu só colocar no modo não perturbe aqui. Amém. Vamos orar. Papai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso e sempre nos ouve. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter nos sustentado até então, por ter cuidado de nós em cada detalhe, mesmo quando nós não reconhecemos. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de levantar da cama hoje e poder viver mais um dia extraordinário na Tua presença. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo agora. Obrigado por este momento. Eu não sei o que as pessoas que o Senhor trouxe até aqui hoje estão precisando. Eu nem sei porque acabamos mudando de horário, mas eu sei que há um propósito sobre todas as coisas. E eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Ó, meu Pai, eu oro para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Não deixe que seja somente uma live, um vídeo, uma leitura, mas que seja uma revelação do Senhor para cada um de nós. Eu oro para que o Senhor fale a cada coração aqui hoje. Oh, meu Pai, que possamos ser direcionados por Ti, que possamos seguir o Teu caminho, que a Tua palavra seja como um farol que ilumina o caminho, que possa ser feita a Tua vontade, não a nossa. Meu Pai, a Tua vontade é muito melhor do que poderíamos planejar. Eu Te agradeço por tudo aquilo que há de vir, porque eu tenho certeza que os Teus planos são muito melhores do que os nossos. Então revele para nós hoje algo do Senhor. Quebrante corações durante este momento. Nos leve até experiências a qual nunca tivemos antes, mas que possamos desfrutar de mais de Ti, de um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Se manifeste em nosso meio, Pai. Eu oro para que o Senhor toque alguém durante essa live, para que alguém seja tocado pelo Senhor, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus nós clamamos por mais de Ti. Amém. 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 Aleluia. Manda um amém aí se você tá junto comigo. Amém. Fala, meu irmão. Amém. Como o Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. É isso aí. Quem chegou depois vai abrindo em Mateus 28, do 11 ao 15. Mateus 28, do 11 ao 15 é o penúltimo texto aqui de Mateus. Amanhã, sexta-feira, a gente faz a última leitura de Mateus. E neste sábado a gente começa então a ler Marcos juntos. Então já coloca na sua agenda. Eu vou fazer a leitura de Marcos junto com o Diniz lá no Café com Fé. E a gente vai ler todo o Evangelho segundo Marcos. Tá bom? Então, amanhã a gente termina Mateus. E sábado a gente começa então Marcos. Vai ser poderoso. Então vamos lá, vamos para o texto de hoje. O texto de hoje fala sobre o relato dos guardas. O que acontece depois da ressurreição de Jesus. Amém. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade. Alguém pode escrever? Porque vai chegando gente na live e depois não sabe onde a gente está. Alguém pode escrever para mim aqui? Eu vou fixar o seu comentário. Mateus 28, do 11 ao 15. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Lembra que a gente leu sobre o anjo que aparece lá no sepulcro e os guardas eles ficam como mortos, né? Fala que eles tremeram de medo e ficaram como os mortos. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, uma propinazinha, né? Dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estavam dormindo. Obrigado, Stephanie. Obrigado. Deixa eu fixar seu comentário. Os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. O que era uma mentira. Porque os guardas viram o anjo do Senhor chegando, o sepulcro se abrindo, e Jesus não estava mais lá. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Amém. Então vamos lá, meus lindos, vamos meditar na palavra e trazer uma aplicabilidade para as nossas vidas. Vamos aprender com a palavra. Amém? Veja só. Os guardas viram o que tinha acontecido. Eu quero só refrescar a memória, porque talvez você não viu a última passagem, a última live. Lá em Mateus 28, 2 fala o seguinte: eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Isso foi a verdade, foi o que aconteceu. Então os guardas vão até agora, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos. Então eles falam: olha, vocês vão declarar o seguinte, que os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estavam dormindo. Então eles queriam outra narrativa, outra história, porque se fosse dito a verdade, se os guardas testemunhassem aquilo que eles viram, os líderes religiosos estavam, no sal, porque eles não acreditaram em Jesus e eles conspiraram para que Jesus fosse crucificado. E Jesus havia avisado: eu vou ressuscitar no terceiro dia.
Então, se a multidão fica sabendo do que aconteceu, mais o nome de Jesus ia ser então glorificado e as pessoas iam atrás de Jesus. E isso ia colocar em descrédito tudo aquilo que os sacerdotes e os líderes religiosos, fariseus, então estavam julgando. Porém, eles compram o silêncio, a verdade dos guardas que testemunharam isso, para que eles mentissem, dizendo que não, ele não ressuscitou. Os discípulos deles vieram à noite e enquanto a gente estava dormindo, eles pegaram o corpo de Jesus e vazaram, para que não fosse então dito a verdade que Jesus havia ressuscitado. Meus queridos, o que a gente pode meditar nisso e trazer para as nossas vidas? Eu falo muito sobre sinais e milagres. E a gente tem que viver isso. A nossa fé, ela não pode ser morta. A nossa fé, ela tem que ter obras. E uma fé sem obras, ela é morta. Entende isso? Uma fé sem obras é morta. A nossa fé tem que ter obras. Isso é tão sério que se a gente for lá em João, capítulo 10, no versículo 38, olha o que Jesus diz. Versículo 37, olha o que Jesus diz. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Cara, isso é forte demais. Olha que Jesus fala, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Tá pondo em xeque a prova. Se eu não realizar as obras do meu Pai, vocês não creem em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Meus irmãos, olha o quanto é importante os sinais, as maravilhas. A sua fé, ela tem que ser acompanhada de obra. E o que eu quero dizer com isso? No milagre, o milagre é algo muito interessante, porque o milagre, ele serve para edificar a vida dos outros. Calma que você vai entender onde eu quero chegar com isso tudo. O milagre, ele serve para edificar a fé da igreja. Então, por exemplo, quando Jesus pregava e então traziam até Jesus os enfermos, os endemoniados, e Jesus curava essas pessoas, era para edificar a fé das pessoas. Não era só para o benefício próprio daquela pessoa que estava recebendo o milagre. Entende uma coisa na sua vida: tudo aquilo que Deus fizer na sua vida nunca será somente para o seu benefício próprio. Se você pegar a última live, a live anterior de ontem, eu falei sobre o seu testemunho. Depois lá no canal do YouTube assiste, se você ainda não assistiu. O quanto o seu testemunho é algo importante, o quanto o seu testemunho vai edificar a vida de outras pessoas. Porque Jesus está fazendo algo em você, para então ele fazer através de você. E a última live eu comentei sobre isso. Ei, abre a sua boca para falar aquilo que Jesus fez e está fazendo em você. O seu testemunho vai salvar vidas, o seu testemunho vai levar pessoas até Jesus, e você não precisa ter uma teologia para falar aquilo que Jesus está fazendo em você. Mas lembre-se que tudo aquilo que Jesus está fazendo em você nunca será somente para o seu benefício próprio. Então tudo aquilo que Deus te dá vai abençoar alguém. Todas as bênçãos que você recebe vai abençoar outras vidas. Esse é o reino de Deus. Nunca será só para o nosso benefício. Então aquelas pessoas, quando elas eram curadas, elas eram libertas, nunca era só para o benefício próprio delas, mas era para edificar a vida de todos aqueles que estavam ali. Verdade, o testemunho edifica a fé das pessoas. Sim, da mesma forma que os milagres também. Então os milagres, pessoal, é para que as pessoas vejam o poder de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, que Bill Johnson, eu estou lendo o livro do Bill Johnson disse uma coisa muito interessante, isso me confronta muito. Ele disse, olha, falar uma pregação bonita, ok, a gente pode fazer isso, mas cadê aquela lacuna onde só Deus pode agir? Então do que adianta eu falar uma palavra bonita, mas se não há uma manifestação de Deus? Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios. Deixa eu puxar aqui o endereço. 1 Coríntios
Deixa eu achar aqui. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo do 1 ao 5. Olha o que Paulo diz. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé humana, a fé que vocês têm, não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, meus lindos, você quer ouvir uma pregação boa, você quer ouvir uma pregação, um bom pregador, cara, abre o YouTube, vai procurar lá pessoas que são referências nisso. Eu sempre falo para as pessoas, quando vocês virem, não acho que você está vendo aqui um bom pregador, mas aquilo que eu digo tem que ter a ver uma manifestação de Deus para que a sua fé não se fundamente numa palavra bonita que as pessoas estão falando, mas no próprio poder de Deus. Você consegue entender isso? Então, sabe, uma palavra bonita por si só, com persuasão, neurolinguística, oratória, a gente consegue, eu consigo te comover, fazer você chorar, tocar no seu coração por causa disso. Mas só o poder de Deus pode te transformar, então só uma palavra bonita não adianta, tem que ter uma manifestação. E quando então as pessoas vinham até Jesus para ouvir a pregação de Jesus, elas eram tocadas, elas eram curadas, um milagre acontecia ali. Eu estou estimulando a sua fé, nesse momento, para você ir para o nível mais profundo de fé. Para você não ficar mais satisfeito só de sentar sua bunda na cadeira da igreja, ouvir uma boa palavra que conforta o seu ego e falar assim, nossa, como eu precisava ouvir isso. Tá bom, lindo, você precisava ouvir isso, mas tem que ver o toque de Deus. É tipo a cereja do bolo, é o carimbo, sabe? E por que eu tô te falando isso? Porque o milagre, ele é muito importante. Os sinais e as maravilhas, eles são muito importantes. E dentro disso, deixa eu te contar algo. O milagre, os sinais e as maravilhas, vou dizer assim, os sinais e as maravilhas, eles vão fazer com que você tome uma decisão. Esse é o mais interessante. Os sinais e as maravilhas vão fazer com que você tome uma decisão. Quando Pedro viu o barco enchendo de peixe naquele dia da pesca, que Jesus falou, Pedro, vai ali lançar a rede. Mestre, a gente pescou a noite inteira e não pegou nada, mas porque tu diz, eu vou fazer isso. E aí então começa a encher, foi a maior pesca da vida de Pedro. Quando Pedro viu aquele milagre, qual que foi a decisão dele? Ele se prostou aos pés de Jesus e falou, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador, afasta-se de mim, não sou digno. Agora, os fariseus, os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes, vêm então, os guardas testemunharam aquilo que eles acabaram de ver, o anjo descendo, rolando a porta do sepulcro e mostrando que Jesus não estava mais ali. E ao testemunharem isso, os líderes religiosos preferiram não acreditar nisso. E então criar a sua própria narrativa, para que eles não fossem colocados em descrédito por aquilo que eles fizeram. Você está vendo que são tomadas de atitudes diferentes de acordo com o mover sobrenatural? É muito sério isso, é muito sério. Pedro então, ao ver aquele milagre acontecendo, ele se prostra aos pés de Jesus e fala, afasta-se de mim, eu sou pecador. Porque isso trouxe à tona os erros, as falhas de Pedro. Esse mover de Deus trouxe a luz, trouxe à tona toda a escuridão. E Pedro falou, afasta de mim, eu sou um pecador, eu não mereço. Agora os fariseus, diante da luz, não vamos aceitar. Não queremos esta versão, nós vamos fazer a nossa versão. Meus lindos, onde há luz, não há trevas. Mas há aqueles que não aceitaram a luz. Tá fazendo sentido para você? Manda aí. Tem que ter a essência, mas a essência de Deus. Amém. Amém, Stephanie. Amém. Amém. Que todos sejam cheios do Espírito. Amém. Amém. Então, meus irmãos, meus lindos, diante dos sinais e das maravilhas que te cercam, qual tem sido a sua reação perante essas coisas?
Qual tem sido a sua reação perante o mover de Deus na sua vida? Isso tem te trazido arrependimento? Isso tem te trazido mais fome? Isso tem te trazido mais santidade? Ou você não tem reconhecido o mover que Deus está fazendo na sua vida? Assim como os líderes religiosos, eles não reconheceram o que estava acontecendo e eles preferiram mentir, pagar uma propina, fazer a sua própria versão, do que reconhecer aquilo que Deus estava fazendo. Aí você deve pensar assim: Diniz, mas Deus não está fazendo nada na minha vida. Você não está reconhecendo. Eu até postei um Reels esses dias e fiz uma analogia num corte de um podcast que eu fui lá do Fit Talks, que sabe aqueles radiozinhos que era AM, FM? Quem ia muito estádio de futebol sabe, né? AM, FM. E aí tem estação de rádio que emite o som. A parada é o seguinte: Deus é igual a estação de rádio, ele sempre está emitindo um sinal. É a gente que precisa sintonizar o nosso radinho na estação de Deus, para que a gente então escute, para que a gente veja aquilo que ele está fazendo. Será que você tem reconhecido esse mover de Deus? Sabe, meus irmãos, os sinais e as maravilhas é para edificar a fé da igreja. Mas tem gente que, assim como os líderes religiosos fariseus aqui, eles vão ver algo e eles vão preferir não acreditar naquilo que eles estão vendo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu tenho dito bastante: você recebe aquilo que você reconhece. Então quebra seu ceticismo, quebra sua incredulidade. Sabe, seja um pouco menos racional com as coisas espirituais, porque, deixa eu te falar, sua mente não vai entender. Se você começar a ler as escrituras, eu sugiro que você leia bastante as escrituras, você vai ver coisas que Deus fez, que você fala que não tem explicação nenhuma. E isso vai te dar um entendimento de falar: realmente eu não tenho que entender o mover de Deus, eu tenho que reconhecer o mover de Deus, para que então você receba mais. Meus lindos, reconheça aquilo que Deus está fazendo em você. Reconheça isso, para que você viva o extraordinário, para que você desfrute do sobrenatural de Deus na sua vida. Mas você tem que começar a reconhecer isso. Então eu queria te deixar uma pergunta para que você então medite nisso. O que Deus tem feito na minha vida? Alguém pode escrever nos comentários? É uma pergunta para todos vocês que estão aqui ao vivo assistindo depois gravado pelo YouTube. Eu quero que você passe o dia meditando nessa pergunta. O que Deus tem feito na minha vida? Para refletir isso e começar a meditar em coisas que talvez você não estava levando em consideração. Entender e não reconhecer o mover de Deus. A gente não precisa entender, a gente tem que reconhecer, porque tem coisas que você não vai entender, lindo. Imagina Noé. Noé nunca tinha visto chuva. Aí Deus fala assim: Noé, vai lá, faz um barquinho do tamanho de 2 campos de futebol, você vai encher de animal. Aí imagina Noé querendo entender esse rolê. Não, Noé, porque eu vou trazer uma chuva e vou destruir tudo. E Noé, mas Deus, como assim? Por quê? Porque eu? Como que você quer fazer? E tarará, tarará. Não, Noé, não precisa entender. Só vai lá e faz. Só reconheça quem está mandando você fazer. Então entende, linda, a gente não precisa entender o mover de Deus, a gente tem que reconhecer. Até porque, olha que Jesus fala para Nicodemos. Ó meu tio Welson aí, um beijo no seu coração. Olha que Jesus fala para Nicodemos, nos diálogos mais sensacionais que tem na Bíblia. João capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos. João 3:8, o vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ô Ney, depois eu vou te chamar no WhatsApp. Tamo junto. Os nascidos do Espírito é como o vento, meus irmãos.
é como um vento. Então você não tem que entender as coisas, você não vai entender de onde veio, para onde vai. Você só tem que ser movido. Você tem que reconhecer esse mover e entrar nesse mover e não resistir a ele. Leve isso para o seu coração e responda essa pergunta nesse dia de hoje. O que Deus tem feito na minha vida? O que eu preciso reconhecer que Deus tem feito na minha vida? Faz uma lista. Começa a reconhecer essas coisas. E eu tenho certeza que isso vai te levar a um maior entendimento do que está acontecendo. E você então vai poder se mover nesse sobrenatural. Amém? Carlinhos, fala meu irmão. Deus tem acalmado meu coração nos momentos difíceis, questionamentos, dificuldades, problemas, e Ele acalma. E eu tenho ouvido a palavra também e ela tem me ajudado bastante. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Porque às vezes a gente olha para a situação e a gente só consegue ver tempestade. Mas se a gente parar um pouquinho assim para respirar... Mas Jesus está comigo no barquinho. Lembra daquela passagem? Os discípulos estavam no barco, Jesus estava com eles dormindo, então eles falam: Jesus, nós vamos morrer, acorda. E Jesus levanta, repreende a tempestade e tudo passa. Eles estavam olhando para a tempestade, só que eles esqueceram, não sei, que Jesus estava no barco. E não há nada impossível para Ele. Amém? Que você tenha uma ótima quinta-feira. Que a sua quinta-feira seja abençoada, incendiada nesta presença de Deus. Que você possa desfrutar, reconheça esse mover e que você possa se mover junto com isso. Eu falo porque essa é a melhor parte do rolê, gente. Não perca isso. Desfrute daquilo que Deus está fazendo. Amém. Tamo junto. Amanhã então a gente tá aqui novamente para mais um Café com Fé às 5h20 da manhã, tá bom? Às 5h20 da manhã a gente tá aqui novamente. Um beijo no seu coração e até amanhã. Tchau, tchau.